Olá, pessoal. Vamos seguindo aí na reta final do nosso curso de Lógica de Programação. E na aula de hoje nós iremos vamos realizar o estudo dos vetores, certo? Vamos tentar entender o que são os vetores, para que eles servem e como aplicar esse estudo de vetores em problemas de programação em C. Vamos lá. Inicialmente, vamos supor uma situação problema, em que, imagine a seguinte situação. Imagine que nós vamos elaborar um programa em que o usuário digita 4 valores, ou seja, 4 números, e o programa determina sua média. Como é que é calculada a média entre 4 números? Obviamente, nós somamos os 4 números e dividimos por 4, não é isso? Então, com as ferramentas que nós temos hoje na linguagem C, como é que nós faríamos esse processo? Nós faríamos da seguinte maneira: colocaríamos uma frase, digite o primeiro número, e daí a gente colocava um scanf para ler o primeiro número. Depois digita uma frase, um printf com a frase, digita o segundo número, outro scanf para receber o segundo, terceiro e quarto números. Dessa maneira nós iríamos receber os 4 números, depois nós iríamos criar uma variável com o nome média, e essa variável média se basearia na soma das 4 variáveis, dos 4 valores informados pelo usuário, dividido por 4. E daí nós iríamos exibir esse número em tela, não é isso? Então, de uma maneira simplificada, a solução seria essa aqui, onde nós teríamos 4 variáveis, do tipo float, do tipo flutuante, as variáveis V1, V2, V3 e V4 e a variável resultado. E como eu havia explicado, nós teríamos aí printf, digita o valor 1, scanf, iríamos receber esse valor, printf, digita o valor 2, scanf, receber esse valor, printf, digita o valor 3, scanf, receber esse valor 3 e o valor 4. No final, nós iríamos fazer com que resultado é igual valor 1 mais valor 2 mais valor 3 mais valor 4 dividido por 4. E por fim, printf, a média dos valores e aqui porcentagem f, que no caso é o identificador da variável float, e a variável que nós iríamos imprimir é a variável resultado. Essa é a maneira que nós sabemos hoje para resolver um problema como esse. No final dessa aula, nós iremos fazer uma outra maneira utilizando o conceito de vetores, tá ok? Então, vamos seguir aí no estudo dos vetores. Agora, imagine que em vez de 4 variáveis, nós tivéssemos 400 números. Em vez de fazer uma média com 4 números, nós fizéssemos com 400. E aí? Seriam necessários 400 variáveis para armazenar todos os 400 valores. Então, você ia ter que criar 400 variáveis, cada uma com um nome diferente, cada uma com uma identificação diferente. Então, isso é bastante problemático, a gente criar 400 variáveis para armazenar esses 400 números, não é isso? Então, os vetores eles vêm para facilitar essa problemática. O código seria imenso e difícil de se trabalhar. Pensando nisso, em C foi implementado os conjuntos de valores chamados vetores. Ou seja, vetor é um conjunto de valores, certo? Um vetor é uma coleção de variáveis, ou seja, como eu havia falado, um conjunto de valores do mesmo tipo. Se você quer fazer um vetor do tipo flutuante, todas as variáveis serão do tipo flutuante. Se for inteiro, todas as variáveis serão inteiro. E
compartilham o mesmo nome e ocupam posições consecutivas de memória. Então, olha, o nome delas é o mesmo, só muda a posição que cada uma vai ocupar dentro da memória. Então, a gente irá observar de maneira cautelosa como é que isso acontece e como é que nós atribuímos esses valores. Olha, cada um dos valores que o vetor armazena é denominado de elemento e é identificado por um índice. O que é esse índice? É a posição desse elemento dentro do meu vetor. Então, a gente vai ter posições crescentes, certo? Iniciando a partir de onde? Olha, o índice inicia em 0 e não em 1, como se espera. Então, olha, a gente vai ter a posição 0, ou seja, o índice 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, e cada uma dessas posições, que são referenciadas como índice, vão armazenar um valor. Então, vamos ver um exemplo aí de como isso funciona. Por exemplo, os valores 50, 11, 33, 41 e 2 seriam armazenados em um vetor V da seguinte forma. Olha, imagina que esses elementos, e olha, perceba que em um vetor uma coisa bastante importante é a ordem. Então, a ordem que eles estão aí, ela será mantida. Eles farão parte de um vetor chamado de V, certo? Então, olha como é que fica esse vetor. O vetor V é como que aqui é o espaço na memória do computador, e daí a gente vai ter essa posição, ó. A primeira posição aqui, quem está ocupando é o valor 50, a segunda é o valor 11, a terceira posição, o valor 33, 41 e 2. Porém, ó, como a gente falou, o índice ele começa em 0 e não em 1. Então, essa posição aqui, ó, do 50 é a posição 0. Aqui é a posição 1, a posição 2, 3 e a posição 4. Então, olha como é que fica. Os índices. V, índice 0, corresponde a 50. V, índice 1, corresponde a 11. V, índice 2, corresponde a 33. V índice 3 corresponde a 41 e V índice 4 corresponde a 2, nesse exemplo aqui que eu dei. Então, você pode criar o vetor que você quiser, estabelecendo a posição de cada um dentro desse vetor. Como eu havia mencionado antes, de forma geral, se o vetor V possui N posições, seus elementos são V, olha, abre colchete, 0, fecha colchete. V, abre colchete, 1, fecha colchete. O que é isso aqui? V, abre colchete, 0, fecha colchete. É V índice 0, pessoal. Então, ó, no exemplo anterior, quem era V índice 0? 50. Quem é V índice 1? 11. Quem é V índice 2? 33. Então, por isso, a gente vai representar os vetores pelo mesmo nome, mudando só o índice, ó, índice 0, índice 1, índice 2, que é a posição que cada um desses valores ocupa dentro do vetor. Então, ó, novamente, vetor V, índice 0, 1, 2, e em cada lugar desse, em cada posição representada pelo índice, vai ter um valor, não é isso? Então, vamos lá. Como é que a gente faz a atribuição desse vetor? Olha, quando a gente está atribuindo uma variável, a gente coloca int e o nome da variável. Vamos lá, o nome da variável número, então fica int número. A gente sabe que número é uma variável do tipo inteira. Ou então float sequência. A gente vai saber que a variável sequência é do tipo flutuante. E agora, com o vetor, como é que a gente faz essa declaração da variável? A forma geral de declarar um vetor é o seguinte, ó, o tipo, como é o tipo? Char, int, float, double.
O nome que você quer dar, pode chamar de vetor, de número, de A, de V. E aqui o tamanho que esse vetor vai ter. O que é o tamanho? O tamanho é o número de lugares, né, que você vai querer. Perceba que se você colocar o tamanho igual a 10, a gente vai ter 9, começando de 0 até 9 as posições, né? Porque a gente sabe que inicia do 0. Então, se você tem 10 posições, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, por isso que aqui no final é n-1. Por quê? Porque o tamanho dela é a posição -1, uma vez que inicia no 0, não é isso? Então, olha, vamos dar um exemplo aqui, ó. Int números 1000 quer dizer que essa variável números, ela tem 1000 espaços, né? 1000 lugares para serem ocupados com valores do tipo inteiro. Então, esses lugares eles vão variar de 0 até 999. Então, quando você for declarar o último valor desse vetor números, você vai declarar ele como sendo 999, porque inicia em 0 e não inicia em 1. Aqui, ó, outro tipo flutuante, o vetor chamado de notas. Então, ó, um conjunto de 65 números reais, certo? São 65 números. E daí, ó, um do tipo caractere, chamado de nome. Isso é um vetor com 40 caracteres, ó, conjunto de 40 caracteres. Então, aqui dentro do colchete, quando a gente está declarando, ele está se referindo ao tamanho, a quantos espaços nós vamos deixar liberado na memória para que seja ocupado com valores ou com caracteres. Então, vamos lá fazer um exemplozinho para a gente abstrair, certo? Vamos lá fazer um exemplo agora de aplicação desses vetores, certo? Digamos que eu queira criar um vetor com 5 espaços na memória. Como é que a gente viu que faz? Primeiro, eu defino o tipo de variável que eu vou querer. Se eu quiser só colocar números inteiros, então será do tipo int. E daí eu vou dizer o nome do vetor que eu quero. Nesse caso, eu vou chamar ele de números. Então, o nome do meu vetor é números. E aí eu abro o colchete e coloco quantas posições esse vetor vai ter, ou seja, quantos índices eu vou querer, né? E daí eu vou ter o número 5, por exemplo, vou querer 5 posições. Só que vejam bem, existe uma outra forma de eu declarar esse vetor. Eu posso declarar ele de maneira indefinida, que é o que é bastante utilizado, que é dessa maneira. Dessa forma, eu declarei esse vetor, isso é um vetor chamado números, porém eu não defini quantos espaços na memória esse vetor vai ter. Então, é outra maneira de se declarar e está correta também. Então, eu vou declarar já quais são esses números que eu quero que façam parte do meu vetor. Quais são eles? Eu vou querer os números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como é que a gente faz esse tipo de declaração definida? A gente já tem aqui o tipo de variável, o nome da variável, que é números. Agora eu vou definir quais são os componentes do meu vetor. Vou colocar igual, vou abrir chave e agora eu vou colocar quais são eles. São os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui o meu vetor está muito bem definido, certo? Está muito bem definido. Agora, digamos que eu queira imprimir o número 3 na tela, certo? Eu vou querer imprimir esse número 3 aqui. Como é que eu devo fazer? Printf. Printf. Abre parêntese. E daí, primeiro, nós vamos colocar o tipo de variável, entre aspas, porcentagem, é do tipo inteiro, porcentagem i.
vírgula, o nome da variável que eu quero colocar. Agora é que vem o ponto-chave. Qual é a variável que eu quero imprimir? É a variável 3. Só que ela é um componente do vetor números. Então, a gente vai precisar determinar qual a localização dessa variável 3 nesse vetor números. Como a gente viu antes, esse 1 ele ocupa a posição 0, esse 2 ele ocupa a posição 1, esse 3 ele ocupa a posição 2, não é isso? Então, o valor 3 é o componente do meu vetor números, chamado de números, que ocupa a posição 2, porque começa em 0. Então, olha aí a variável que eu vou colocar. Números, abre colchete, e a posição, ou seja, o índice 2. É basicamente isso. E daí, quando eu colocar para rodar, eu vou ver que número irá aparecer na tela. Vou compilar e vou executar. E daí, se vocês puderem perceber, nós temos aí o número 3 na tela, né? Por quê? Porque é a variável do meu vetor que está na segunda posição, certo? Então, vamos lá. Agora, por exemplo, em vez do 3, eu quero imprimir o valor 1. Se eu quero imprimir o valor 1, ele está na posição 0. Basta que eu apague a posição 2 e coloque a posição 0. Eu vou compilar novamente. Irei executar aqui. E aí, apareceu o número 1 na minha tela. Então, é bem simples, a gente tem aí um vetor que é um conjunto de números, né? Não é um número só, feito a gente verificou anteriormente. Para finalizar, vamos refazer aquele exemplo que eu citei inicialmente, em que o usuário define, digamos, 4 números e o programa ele dá o resultado da média entre esses 4 números. Só que agora nós vamos declarar essas variáveis na forma de vetor e não mais na forma de variáveis com cada um com seu nome específico. Então vamos lá. Inicialmente, vamos declarar o tipo de vetor que nós iremos construir. Como são 4 números que o usuário irá informar, para que o computador calcule a média e mostre a média para esse usuário, nós iremos chamá-los do tipo flutuante, ou seja, float. E aí, como são 4 valores, é um vetor com tamanho 4, ou seja, que armazene 4 lugares na memória. Então, olha, a gente pode chamar esse vetor de vetor, o nome da variável ser vetor, abre colchete, 4. Então, esse vetor chamado vetor, ele tem 4 posições de armazenamento. E agora nós precisamos de mais uma variável, que é a própria média. E se todos esses valores são do tipo flutuante, a média também será do tipo flutuante, porque a média é um número com vírgula. Sei lá, 5,2, 4,8. Então, é um número com vírgula. Então, a média será float, chamado essa variável de média. A segunda variável, logicamente, não é um vetor, é uma variável normal. E essa primeira é que será o vetor com 4 posições. Então, vamos lá, printf. Daí eu vou enviar a mensagem. Digite o primeiro valor, que é o que eu quero que o usuário digite. Agora o computador vai receber esse valor, certo? Scanf. Como é que a gente faz? A variável do tipo float, ela tem o identificador %f, vírgula,
o ezinho comercial, e agora nós vamos definir o nome da variável float. Olha, como falado anteriormente, esses valores eles vão ficar armazenados nesse vetor, certo? E esse vetor ele tem 4 posições. Então, o primeiro valor ele vai ficar na primeira posição, que é a posição 0. Então, ó, ele vai ser armazenado no local vetor, abre colchete, posição 0. Certo? Bem simples. Aí agora eu irei escrever novamente printf, digite o segundo valor. Vou colocar aqui a barrinha invertida N para que a gente pule a linha, né? E aí, ó, scanf, identificador, novamente, porcentagem F, porque é flutuante, vírgula, ezinho comercial, o nome da variável, a variável vai ser no vetor, chamado de vetor. Só que agora a posição do segundo número será identificador 1, índice 1. Então, será vetor, entre colchete, o número 1. Ponto e vírgula. Eu irei copiar aqui e colar, porque a lógica é a mesma, para o terceiro. Vou colocar aqui, ó, Ctrl V. O nome primeiro agora será terceiro. Aí eu vou copiar aqui também scanf e vou mudar a posição do meu índice. O terceiro valor vai estar na posição 2. E aí, por fim, novamente, digite, agora será o quarto valor. E aqui no meu scanf será a posição 3, índice 3. Ok, então todos os números já foram armazenados dentro do meu vetor. Agora eu posso calcular a média. E daí, ó, média vai ser igual ao quê? Eu vou somar todos esses valores e dividir por 4. Então, será vetor 0, ou seja, vetor índice 0, mais vetor índice 1, mais vetor índice 2, mais vetor índice 3. Tudo isso dividido, então é a barrinha, dividido por 4. Ok, nesse ponto o computador já calculou o valor da média e agora só precisa a gente informar ao usuário esse valor. Então, ó, printf, abre aspas, eu vou colocar aqui média igual, e agora eu quero que a média, a variável média apareça nesse ponto. Então, nesse ponto ficará o identificador, né? Porcentagem F. Por quê? Porque a variável média ela é do tipo flutuante. Então, porcentagem. E agora, vírgula. E agora eu vou colocar o nome da variável que eu quero que apareça nesse lugar. Aqui, o nome da variável é média, ponto e vírgula. Então, agora vamos verificar o funcionamento desse programa para nós vermos se ele está de acordo. Vamos lá, pessoal. Ó, vou executar. Agora, digite o primeiro valor, eu vou digitar 1. Digite o segundo valor, 2. Digite o terceiro valor, 3. Digite o quarto valor,
4. E daí, ó, a média é igual a 2,5. Se você perceber, 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. 10 dividido por 4, 2,5. Então, a gente está vendo que o programa está funcionando de acordo com o previsto, utilizando agora, né, o conceito de vetores para o armazenamento desses dados. É uma maneira mais enxuta e mais simples de se trabalhar, para que a gente não precise ficar criando uma infinidade de variáveis. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, e qualquer dúvida, enviem via internet, WhatsApp, e-mail e assim por diante.